E aí, caro leitor, cara leitora, tudo bem contigo? Cadu Literário trazendo mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre um livro de fantasia, mas não é um livro qualquer, é simplesmente um dos maiores livros de fantasia moderna já escrito, que é O Nome do Vento, que é o primeiro livro da trilogia A Crônica do Matador do Rei. E no vídeo de hoje você vai conferir 5 motivos para você ler esse livro e um motivo para você querer ficar longe dele. Então, bora lá? Motivo 1. A prosa é surreal. Isso mesmo. O primeiro motivo para você querer ler O Nome do Vento é justamente a prosa, a forma que o autor escreve. Tem muitos momentos ali que você tem a sensação não simplesmente de você estar lendo um livro, mas você está lendo uma música. É isso mesmo que você ouviu, lendo uma música, porque a música tem um papel importantíssimo nessa história. Nosso protagonista, o Kvolf, ele tem essa habilidade com a música e é uma grande paixão que ele tem. E o autor, ele transmite isso de uma forma muito poética, muito bonita. E não só para poder embelezar a história, mas tem todo um significado por trás. E isso acaba te prendendo e você acaba querendo continuar a leitura, tanto para apreciar aquele estilo de escrita, quanto para poder conhecer o mundo e o protagonista e outros personagens também. Motivo 2. Kvolt é um dos protagonistas mais bem construídos da fantasia, porque só para começar, você acompanha a história do ponto de vista do próprio protagonista, que atualmente se tornou uma lenda. E você começa a história conhecendo como esse personagem se tornou uma lenda. Então você vai acompanhar toda aquela jornada, onde ele é criança e é marcado por uma tragédia terrível, e você já se sensibiliza com aquilo, você já se identifica com aquilo, principalmente de ele ter experienciado aquilo quando ele foi criança, e você acaba torcendo por esse personagem até ele chegar onde chegou. E as aventuras que ele vive são incríveis, além do fato de ele também ser muito inteligente. Então aqui a gente não está falando de uma história que as coisas são vencidas na força bruta, e o protagonista ele usa muito da inteligência dele para poder escapar de situações que são aparentemente impossíveis. Então é um personagem muito bem escrito, muito interessante, que você gosta de ver. Além disso, ele não é aquele personagem chato, perfeito, que se dá bem em tudo, não é aquele herói perfeito, ele é como a gente, ele tem defeitos, ele é um ser humano que falha, ele é arrogante também, tem momentos que ele fica nervoso, tem momentos que ele perde o controle e acaba tomando decisões que se arrepende, e essas são características que tornam o personagem bastante profundo e deixa a história muito mais interessante. Terceiro motivo, a construção do mundo é rica e sem ser cansativa, ou seja, muitas vezes quando a gente está lendo uma história de fantasia, existe uma situação, existe um momento ali em que você está descobrindo e aprendendo sobre aquele mundo, mas as informações que são jogadas para você são tão grandes e massivas que fica cansativo, cara. A leitura acaba ficando cansativa, mas não é o que acontece no Nome do Vento. Ou seja, quanto mais você aprende sobre aquele mundo, mais você quer aprender, porque tem uma variedade muito grande de coisas interessantes para você explorar, desde a universidade, que é um dos pontos altos dessa história, ou o próprio Adenry, que é aquele mundo onde o protagonista vai aprender artes marciais, ou aquele outro mundo que o protagonista passa um tempo com a Feluriana, que é um ser lendário. Cara, tem muita coisa incrível e você não se cansa de absorver aquilo. O autor, ele escreve de uma forma que as informações que são transmitidas a respeito do mundo não são de forma cansativa, não é massivo. E você fica curioso para poder saber mais. É um mundo realmente incrível. Então, esse é um motivo de com certeza vai fazer você querer ler o livro até o final. Motivo 4. A universidade é um lugar incrível. Isso mesmo que você ouviu. Imagine uma escola onde você nunca vai querer sair de tão interessante que é. É para esse lugar que o nosso protagonista, o Kvolt, ele vai passar boa parte da vida dele lá aprendendo vários tipos de magia, que é a simpatia, a nomeação, que é uma arte lendária e raríssima que poucas pessoas conseguem alcançar e que tem um papel fundamental nesse mundo, tanto que o nome do primeiro livro é O Nome do Vento, porque existe todo um conceito de magia envolvendo nomear as coisas, cada coisa tem seu nome, existe uma magia por trás disso, e eu achei isso interessantíssimo, porque não é o tipo de coisa que a gente vê todos os dias, não é um tipo de sistema de magia convencional, tá? E esse é um dos atrativos da história, e isso a gente acaba acompanhando na universidade, que é um lugar incrível, desde as suas bibliotecas, as disputas com outros alunos, as trapalhadas também do Kvolt, porque ele é um personagem que tem uma certa arrogância, ele foi admitido muito novo na universidade, e isso não é normal, e é uma coisa que já chamou a atenção da galera, tanto daqueles que admiraram ele, quanto daquelas outras pessoas que tiveram ele como inimigo, o que é normal numa escola, né? Então é aí que a gente acaba se interessando em acompanhar a jornada desse personagem, torcendo por ele, o crescimento dele, porque quando ele entra lá, ele entra pobre, sozinho, sem ninguém para apoiar ele, só utilizando a inteligência, que é uma outra grande característica desse personagem. Ele é muito inteligente, e eu não estou falando daquela inteligência conveniente, né? Que está ali simplesmente para poder resolver um problema. É uma inteligência que você se convence de que de fato ele é, ou seja, ele usa aquilo para poder
se sair das situações, mas que não são situações fáceis. Ele sofre muito para resolver os problemas, mas ele acaba resolvendo porque ele realmente foi abençoado com essa inteligência grande que ele tem. E tem muitos momentos que ele demonstra isso justamente na universidade, momentos incríveis que acontecem lá na universidade, tem também personagens incríveis que você conhece lá, então é um dos grandes atrativos desse livro também, que com certeza vai fazer você querer ler essa história. Motivo 5 é daqueles livros que grudam em você, não só pela escrita, como eu já falei, ou pelo sistema de magia, mas pelo fato de você estar acompanhando a jornada de um personagem desde o início, porque começa criança, até a idade adulta, e pelo fato de você não só estar acompanhando a história de um protagonista, mas de um protagonista que é tido como uma lenda, porque ele conseguiu feitos que para muito era algo impossível. Os sentimentos envolvidos nessa história, que o autor trabalha de uma forma muito profunda, isso acaba atraindo você e você em muitos momentos se sente fazendo parte daquela história. Então imagine aí, você tem a oportunidade de conhecer a história de um grande protagonista que se tornou uma lenda e você pode fazer parte disso desde o começo. Então você não vai querer largar esse livro, você vai querer saber o que acontece até o final. Você vai querer acompanhar a história desse protagonista e como ele se tornou esse tão lendário personagem, e você vai querer ver isso desde o início. Cara, então é uma história muito incrível. Então são 5 motivos aí que com certeza você vai querer pegar esse livro aqui, vai começar a ler, não vai querer parar. Tanto que eu estou lutando contra a vontade de fazer uma releitura porque eu tenho outras obrigações literárias, mas se sobrar um tempo, com certeza esse é um livro que eu vou querer ler novamente. E agora vamos ao famigerado motivo para você não querer ler esse livro e ficar bem longe dele. Olha só, a gente está falando de uma trilogia. O primeiro livro é A Crônica do Matador do Rei, o segundo é O Temor do Sábio, que foi lançado em 2011, e o terceiro, que já tem um título nomeado, que é As Portas de Pedra, ainda não foi lançado. E nem tem previsão de data de lançamento até hoje. Mais de 10 anos depois da publicação do segundo livro, a gente fica aqui nesse sofrimento absurdo esperando pelo menos uma notícia de data de lançamento, mais nada. O autor solta algumas notícias de que está escrevendo, que não sei o que, blá blá blá. Se eu não me engano, tem até um capítulo publicado do terceiro livro. E além disso, tem uns spin-offs que foram lançados depois, mas isso não conta, cara. Não é o suficiente para satisfazer o nosso desejo de descobrir qual vai ser o destino do protagonista, o Wolf, né? Então, esse é um motivo que você vai querer pensar 2 vezes antes de pegar essa trilogia para ler. Mas, se você é daquele leitor destemido, que independente de quanto tempo ficar sofrendo pelo próximo livro, vai querer conhecer a história, então eu recomendo muito que você pegue O Nome do Vento para ler, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa leitura. E, se você começar a ler, depois volta aqui no canal e diz o que é que você achou, e a gente vai poder debater esse papo aí. E claro, para você que já conhece a história, para você que já leu os livros, deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Eu vou estar trazendo vídeos sobre livros de fantasia, livros clássicos, livros de suspense. Eu vou também estar trazendo conteúdo de incentivo à leitura, e aqui no canal você vai poder acompanhar a jornada de escrita do meu primeiro livro, onde eu vou estar trazendo atualizações. Então espero você no próximo vídeo e tchau!